eu sempre tive uma influência indireta em casa, né? Meu pai era médico e infelizmente ele já é falecido, mas desde criança eu convivi com a medicina, escutando que meu pai era médico, escutando as histórias que meus tios contavam das dificuldades que ele teve para ir estudar. O meu avô deu uma opção para ele já tinha mais de 20 anos, se ele queria continuar trabalhando no sítio com eles ou se ele gostaria de estudar. E ele falou, não, eu gostaria de estudar, só que eu queria fazer medicina. E aí começou a parte dele, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, antigamente era tudo muito difícil, a única comunicação que se tinha era por cartas, né? Ele vinha só nas férias e vinha para trabalhar com os irmãos, tudo, porque também precisava custear o estudo dele lá, né? E essas histórias e a convivência com ele já me influenciaram indiretamente. Nunca ele nem minha mãe falaram para assim, filho, faz medicina. Mas também eu sou o terceiro filho de 3 homens, né? Os outros 2 são médicos aqui em Dracena. Eles também, indiretamente, eles me influenciaram. Fica cercado no meio disso, né? Isso. Que se envolve com isso, querendo ou não, né? É uma indireta, mas acaba sendo uma direta. Tá muito perto, né? Por mais que Isso. o pessoal às vezes não fale, você tem que ser médico, pô, você tá no meio deles, né? E aí você foi estudar fora também? Então, eu fui estudar no terceiro colegial, a gente ficou em dúvida, eu fiquei em dúvida, né? O que eu faria, se seria medicina ou medicina veterinária. Aí, com essa influência toda, eu falei, não, vou para medicina. Aí eu sabia que tinha que estudar muito. Então, eu estudava aí, depois eu fazia o ângulo, né? Eu fazia umas 6 a 8 horas de estudo por dia, fora a escola. E aí, no final do ano, prestei o vestibular. Era muito difícil entrar em medicina, mesmo faculdades particulares, era muito difícil, era muito concorrido. Mas eu prestei alguns vestibulares e tive a felicidade de ser aprovado na FAMEMA, lá em Marília. E eu tinha 17 anos. E aí, de tudo. fui aprovado, eu estava até em São Paulo, né? Ia fazer minha matrícula no Ângulo, né? Ângulo era uma rede muito importante lá. E lá eu vi a segunda chamada da faculdade, onde estava lá meu nome. Mas era um momento difícil, porque a gente tinha ido viajar, a primeira vez a gente tinha ido para o Guarujá. E nessa viagem meu pai teve um infarto grande. Naquela época não existiam aqueles medicamentos que bloqueavam, deixava progredir o infarto. Então foi uma coisa muito, muito grave. Ele escapou daquela e ficou 60 dias lá, deitado, não podendo se mexer. Caramba. Nesse momento eu passei na faculdade. E aí vim para Dracena. Meus irmãos já estavam estudando fora e tal. E 15 dias antes, teve carnaval de salão, xadrez tênis clube, para quem lembra, que era muito bom. E a gente pulava mesmo. Tanto é que eu pulei e quebrei o pé. Pulava com força. E era sempre pesadão, né? E aí quebrei o pé. E não sei por que me colocaram uma botinha de gesso e não colocaram aquele saltinho pra gente pisar. Eu não sei o que tinha lá. Só sei que eu tinha que ir pra Marília, uma cidade que eu não conhecia, menor de idade. Graças a Deus eu tinha pé quebrado, gordo. Falei, como que eu vou me virar? Com gesso meia boca, porque não tinha um salto? Não tinha. Ou era muleta ou eu tinha que saci pererê, né? Nossa senhora. E eu, às vezes, eu preferia saci pererê, porque carregar 2 muletas pra lá e pra cá era difícil. E isso, seu pai internado? Meu pai internado. E graças a Deus minha mãe tinha uma tia, velhinha até na época, lá em Marília, e ela me alojou. Ai, que maravilha. E graças a Deus eu comecei tudo lá. Até as dificuldades aí, mas fiz muitas amizades e foi rolando. Mas fui muito novo, né? Na verdade, minha turma era de pessoas muito novas. Você se formou com 22 anos? Com 23. Ah, tá. Eu tenho uma amiga que entrou com 16. Caramba. Então, na minha turma eram muitos jovens. E aí a gente tinha que ir pra lá, né? Fazer o quê? Não tinha telefone, não tinha nada. Você tinha que se virar. Porque seus irmãos estudaram onde? Meus irmãos estudaram em São Paulo. Os 2? Na Santa Casa de São Paulo. Ah, tá. E eu passei em Marília de cara, não fiz cursinho, né? E aí falei, se passei, vou aqui mesmo.